Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Américo França e eu venho hoje, no dia 10 de março de 2020, comentar o que me passa pela mente no momento, né? Senhores, nós, pouco mais de 57 milhões de brasileiros, votaram numa chapa de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil para que nós pudéssemos mudar a história desse país, lutar pelo novo. E eu acredito que, como eu digo sempre, né, o direito ele preza muito pelo bem comum. Então, o bem comum ele só pode ser bem comum se for para todos. O que me leva a acreditar que a nossa economia ela não está caminhando bem. E não estou falando isso no sentido de uma crítica destrutiva. Eu estou falando isso no sentido de uma crítica construtiva. Nós estamos vendo o dólar disparar. Nós estamos vendo os combustíveis ainda em alta. Nós estamos vendo tarifa de energia elétrica com bandeira vermelha. Nós não vimos ainda acontecer a queda do gás, né, do gás de cozinha, do gás de veicular, né, o gás veicular, enfim. Se nós olharmos para o nosso estado, se nós olharmos para todos os estados, a federação, né, os estados da federação do país, nós vamos nos deparar com violências, nós vamos nos deparar com a inflação realmente ainda em alta, nós vamos nos deparar com bancos ainda cobrando taxas muito altas. Nós vamos nos deparar com cartões de crédito com taxas abusivas, né? E nós sabemos que o Banco Central é quem pode deter essa disparada dos juros, porque não é possível que um país considerado um continente possa estar andando ainda em marcha muito lenta. A economia do país ela pode ser galopante, ela pode disparar no sentido promissor, desde o momento que nós tenhamos dentro do nosso país a consciência de que a nossa soberania pode funcionar 24 horas. Nós temos, como eu disse, um país continental, considerado um continente, né? E esse país ele pode realmente prosperar, fazendo com que o funcionamento dele seja de 24 horas, ou seja, 4 turnos de 6 horas, que dariam as 24 horas do dia, com intervalos de 15 a 20 minutos de descanso para os trabalhadores, sem reduzir salário de nenhum trabalhador que já está, né, que se encontra no mercado de trabalho, e fomentando emprego, justamente fazendo com que o país funcionando 24 horas, tenhamos condição de atender todos os setores, setor de saúde, setor de segurança, setor bancário, setor de comércio, enfim, tudo funcionando, transporte de qualidade. Por que não, aqui no caso do Rio de Janeiro, nós abrimos o espaço, né, para o transporte alternativo dentro dos seus municípios, fora do Rio de Janeiro, da concentração da capital, porque é uma concentração muito intensa, mas preservar os amarelinhos, que o táxi amarelinho, né, ele é uma referência do Rio de Janeiro há anos, né, e também é um patrimônio do Rio de Janeiro. Em outros estados, acredito que possa acontecer, talvez parecido, se não for o que nós esperamos para o Rio. Mas hospitais funcionando, portos e aeroportos funcionando, delegacias abertas 24 horas, de preferência com papel para poder se fazer o BO, né? Porque nem todos têm computador em casa, nem todos têm internet.
Enfim, nós temos condições de dar qualidade de vida, de dar condições ao trabalhador, ao povo brasileiro de viver uma vida melhor. Portanto, a economia deve ser fomentada dessa maneira, articulando para que o país funcione 24 horas e que todos tenham espaço dentro do mercado de trabalho. Com isso, com certeza absoluta, não sou eu quem digo, apenas eu, né, que digo, com certeza absoluta nós estaríamos chegando a um patamar de quase que 0% de desemprego. Esta é a grande realidade. Outra coisa, nós temos que empregar os nossos filhos, nós temos que dar dignidade aos nossos filhos. Nós temos que limpar o nosso quintal para depois limpar o quintal dos outros. Nós temos que alimentar os nossos filhos para depois alimentar os filhos dos outros. É assim que funciona. É assim. Não há outra opção. Nós temos que ter prioridades. E a prioridade é quem? São os nossos filhos, as nossas famílias, né? E o que eu estou dizendo em condições, em relação, melhor dizendo, em relação à nossa soberania. Não podemos tratar de outras soberanias se a nossa não estiver tratada. Se a nossa soberania estiver doente, estiver enferma, nós não podemos cuidar da saúde das outras soberanias. É simples assim. Cada um cuida da sua soberania. Para isso o nome diz soberania. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem as suas responsabilidades, os seus deveres, direitos e obrigações, e de viver em paz, certo? Dentro da diplomacia. Claro, ninguém se mete na nossa soberania e nós não nos metemos na soberania dos outros. Pessoal, nós estamos perdendo riquezas, nós estamos perdendo aqui dentro do Brasil nióbio, nós estamos acabando com a nossa água potável, nós estamos assassinando os nossos rios, nós estamos fazendo do mar uma coisa criminosa. Nós vamos, num futuro não muito distante, nós não vamos ter mais vida marinha, não teremos mais o fruto marinho, nós não teremos mais uma terra fértil para que possamos plantar. Se não cuidarmos de nós mesmos, da nossa casa, da nossa soberania, do nosso povo, nós vamos sofrer num curto espaço de tempo. Esta é a grande realidade. Pessoal, poderia me estender mais, né, no sentido de falar sobre a economia, de falar sobre o nosso país, de falar sobre a educação do nosso povo, né, que é um povo que viveu aí anos e anos, aí pelo menos uns 30 anos mergulhado numa desinformação, num aparelhamento em que fugiu totalmente as regras das famílias tradicionais, né? O que nós aprendemos dentro das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, é disciplina. E um povo que não tem disciplina, ele agoniza. Esta é a realidade. Portanto, para encerrar, eu peço que este ano nós temos condição de mais uma vez fazer a mudança. Nós temos aí esse ano eleições para vereadores, temos eleições para prefeitos. E olha, isso é tão importante quanto votar num presidente da República, num vice-presidente da República. Gosto sempre de frisar, temos sim hoje um vice-presidente da República, mas nós precisamos de mais. Precisamos de ajudar, apoiar a nossa presidência da República e a nossa vice-presidência. Portanto, nós temos que colocar pessoas capazes de olhar para o povo, olhar justamente para o seu eleitorado, aqueles que conferiram o poder a eles de nos representar. É simples assim. Nós não somos empregados, nós somos os patrões. Somos os patrões, porque somos nós quem conferimos o poder a eles. E que eles, de uma vez por todas, entendam isso, gente. Isso é uma interpretação, é hermenêutica. Entendeu? Ou então se muda as regras da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Todo o poder emana do povo. Eu não vou cansar de falar isso. Não vou me cansar de falar. Porque é o que está na nossa carta-mãe. Todo o poder emana do povo. Então, quem tem o poder é o povo. E quem confere esta representatividade somos nós. Então, pelo amor de Deus, gente, que se faça dentro de todas as esferas do governo
municipal, estadual e federal, que se faça justamente valer a regra, né? Então, primeiro nós temos que fazer a mudança, né? A reforma política e a reforma tributária. O povo não aguenta mais pagar imposto. Inclusive, taxas e contribuições maquiadas que verdadeiramente são impostos. Como, por exemplo, nada contra a taxa do Corpo de Bombeiro. A taxa do Corpo de Bombeiros é uma taxa até que vale a pena se pagar. Mas, gente, é taxa. Se é taxa, não pode ter força de imposto. Porque se você deixa de pagar uma taxa do Corpo de Bombeiro, você perde a sua casa. Vai para a dívida ativa. Se você não honrar esse compromisso, você vai perder o seu patrimônio. Aquilo que você lutou o tempo todo para conquistar. Não é justo. Não é justo. Sou contra IPTU, a forma como se cobra IPTU, porque se paga para comprar uma casa, né, adquirir a casa, o bem, se paga as certidões para saber se aquela casa está em condições de ser comprada, de ser comercializada, certo? Se paga uma transmissão de responsabilidade, que é o imposto de transmissão, se paga uma escritura pesadíssimo valor para passar para o seu nome, para você ser o proprietário, e ainda se paga a averbação da escritura junto ao Registro Geral de Imóveis da casa que você conquistou. No final, você paga um IPTU, que é um absurdo, porque quem paga imposto paga sempre mais, sempre está com a corda no pescoço, porque aqueles que não pagam não vão pagar nunca. São as pessoas que vão dar calote a vida inteira. Então, que se faça uma coisa justa. O nosso governo tem que começar a pensar diferente e fazer com isso a diferença. Simples assim. Economia é uma via de mão dupla, certo? Poder oferta, polo de oferta e um polo de procura. Se você tem a procura e não tem a oferta, você não vai adquirir nada. E se você tem a oferta e você não tiver a procura, você também, a oferta não vai valer de nada. É simples assim. Fomentar a economia tem que haver dois polos, certo? Oferta e procura. Para você fomentar a economia, é preciso que você tenha patrão e empregado, via de mão dupla. Eu presto um serviço e recebo pelo meu serviço prestado. Imposto de renda não é renda, salário não é renda. Imposto de renda sobre salário, salário não é renda, né? E para finalizar, me desculpem, mas eu fui lembrando de algumas coisas aqui que não poderia passar, é o seguinte: senhores legisladores e senhores do Poder Executivo, da esfera federal, pelo amor de Deus, corrijam a tabela do imposto de renda, pelo menos, porque a tabela do imposto de renda é vergonhosa, porque a cada ano que nós fazemos a nossa declaração de imposto de renda, nós somos obrigados a pagar mais. Além de deixar o que foi retido na fonte durante o ano todo, que seria um compulsório, seria um empréstimo ao governo, além de não nos devolver o nosso empréstimo, que não fosse nem corrigido, que nem corrigido se dá, nem corrigido, nem sendo corrigido. Não se devolve nada, pelo contrário, você declara imposto de renda e ainda tem que pagar mais alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, não há mais condições de impostos nesse país. Não é possível, né? E castas não podem ficar de fora, né, de uma situação em que o proletariado está sendo cada vez mais penalizado. Uma boa noite a todos.